A família é, sem sombra de dúvidas, a base de qualquer sociedade. Numa abordagem sociológica, a família constitui um conjunto de pessoas que se encontram unidas por laços e também por parentesco. O papel da família claramente que é fundamental, pois é ela que decide desde cedo o que os seus filhos precisam aprender, quais são as instituições que devem frequentar, o que é necessário que os seus filhos saibam para tomarem as melhores decisões no futuro. Nesta edição do programa Política e Liderança no Feminino, vamos falar sobre o papel da família na educação dos filhos, concretamente na educação das raparigas. E para tal, vamos conversar com a pastora Rose Kefasi-Ntimani daqui a pouco e vamos também certamente contar com comentários de várias raparigas em torno deste assunto. Estamos em direto a partir dos canais CDD Moçambique, CDD Oficial Moçambique, mas também estamos em direto através da nossa página CDD Youth Online TV. Para quem nos acompanha a partir da página CDD Moçambique, pode também nos acompanhar e pode também seguir a página CDD Youth Online TV. Então é só pesquisar no Facebook, colocar um like e começar a seguir esta página também. Como já fazia referência, além dos comentários da pastora Rose Kefasi-Ntimani, vamos também, de certa forma, ouvir outros comentários de algumas raparigas em torno deste assunto. Falando mesmo nisto, vamos agora ao encontro da Irina, assim que é, Irina Samuel, ela que é estudante e é também ativista social e vai conversar conosco em torno deste assunto. Irina, boa tarde, estás em direto para o programa Política e Liderança no Feminino do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Boa tarde. Produção, já temos a Irina. Irina, boa tarde. Irina, consegue nos ouvir? Parece que não foi desta vez, mas vamos com certeza continuar a tentar. Vamos, portanto, entrar em direto via Zoom para conversar um pouco com Irina Samuel, ela que é ativista social e é também estudante e vai deixar ficar os seus comentários em relação ao nosso tema de hoje, que é o papel da família na educação dos filhos, concretamente na educação das raparigas. Como já fazia referência, vamos sim contar com os comentários da nossa convidada principal, pastora Rose Kefasi-Ntimani, que vai conversar connosco e vai nos deixar ficar, portanto, as suas opiniões em relação a este assunto. Qual é exatamente o papel da família na educação das raparigas? Vamos também contar com outros comentários de outras também raparigas que também vão se juntar a nós. Recordar desde já que os nossos internautas já podem começar a participar desta transmissão em direto, deixando ficar comentários nas nossas páginas, nas nossas páginas, na página do CDD Moçambique, na página do CDD Youth Online TV, que também é a página, portanto, onde estamos a transmitir. A produção diz que sim, vamos agora ao encontro da Irina Samuel, como já fazia referência. Ela é ativista social e é também estudante e vai deixar ficar o seu parecer em relação ao nosso tema do dia. Irina, já consegue nos ouvir? Olá, Irina. Olá, Irina. Consegue? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Produção, não consigo aqui ouvir o retorno. A Irina consegue nos ouvir já? Sim, consigo ouvir-vos. Agora sim. Irina, conte-nos como é que os teus pais te educaram, também com os teus irmãos, não sei se têm irmãos. Como é que foi, sim. Ou como é que é a tua educação dentro de casa? Eu acredito que eu tive uma educação normal. Uhum. Em relação a várias outras raparigas. Por quê? Porque os meus pais optaram por dar-me uma educação em que eu tivesse voz.
neste caso, em que sempre que eu não estava de acordo com algo, eu podia pronunciar-me. Com que então, sim, foi possível notar algumas diferenças entre raparigas e rapazes. Por quê? Porque haviam atividades em que só as raparigas podiam fazer e os rapazes não podiam fazer porque são rapazes. Que com o andar do tempo eu fui vendo que estas diferenças elas eram apenas psicológicas, nada que não se pudesse ultrapassar. Portanto, queres dizer que sentias alguma diferença na maneira como eras tratada em relação aos teus irmãos do sexo masculino, certo? Certo, certo. E que tipo de diferenças tu, em algum momento, sentias em casa? Por exemplo, nós tínhamos que acordar cedo, todos nós em casa tínhamos que acordar cedo. Com que então só as meninas é que tinham que acordar cedo e os rapazes não. A princípio, partia-se daí, que as meninas eram obrigadas a acordar cedo, enquanto que os maninhos, os manos, os primos ainda estavam deitados. E estas maneiras diferentes de seres tratada, de serem tratados, em algum momento foi ultrapassado ou acabaram crescendo neste ambiente? Existem atividades em que ainda se vive o mesmo. Os meus primos não lavam a louça, eles não varrem nem limpam a casa. Em momento algum isso não acontece. Eles não pegam no mop nem na vassoura. Exato. Irina, muito obrigada pela tua participação. Continuação de uma excelente tarde de sexta-feira. Se for necessário, nós voltamos para si. Por agora, vou apresentar a nossa convidada para o dia de hoje, a pastora Rose que faço intimana, a quem desde já agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pastora. Pastora, mesmo para começarmos, hoje vamos falar sobre o papel da família naquilo que é a educação das raparigas. De que maneira as nossas famílias, as famílias em particular moçambicanas, influenciam na postura moral e ética das raparigas? Bom, na verdade, antes de irmos direto, não é, ao assunto, deixe-me só cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando a esta hora. É um grande prazer poder estar aqui convosco. Dizer que a nossa cultura ou a nossa sociedade, ela muitas vezes tem uma forma de educação, posso até dizer, errada. Na verdade, a educação em si, em muitas famílias não existe. A pessoa só é repreendida quando faz alguma coisa errada, mas não é ensinada a fazer algo certo. A única coisa que acontece é ensinar a cozinhar, a lavar, a cuidar das coisas de casa, que até muitas vezes a rapariga nem é ensinada, ela tem que ver como é que se faz e ela começar a fazer. E quando ela é repreendida, é agredida, gritam com ela. E muitas vezes, às vezes, nem sabem o porquê que estão a gritar. Ela nem consegue perceber porque que estão a gritar com ela, porque que estão a lhe agredir, porque que estão a zangar com ela. Porque é algo que ela nem sabia como é que se faz, é algo que não foi ensinada. Então nós temos uma sociedade que dificilmente ensina, não é? A ter uma certa postura. A rapariga, ela só é ensinada a cozinhar, é ensinada trabalhos domésticos, quer dizer, é dada a força para ir à escola, para se tornar em alguém, para ser alguém, como se diz na gíria, mas muitas vezes não tem aquela, como é que eu posso dizer,
aquele passar o legado, aquele ensinar com as falhas dos nossos pais e ensinarem a rapariga a se tornar uma mulher forte amanhã. Pois. Ainda mesmo nesta questão, de que maneira as famílias influenciam na maneira como as raparigas se comportam, por exemplo, ao se cruzarem com os mais velhos na rua, ao olharem para os homens, ao olharem para os professores, para as pessoas com idade, para serem os seus pais, de que maneira a família influencia neste tipo de comportamento? Bom, na verdade, o comportamento que nós temos é resultado daquilo que nós vemos, do ambiente em que nós estamos e de como é que são transmitidas as coisas. As nossas famílias a maior parte delas são disfuncionais. São famílias que não têm estrutura, não têm regras, não têm nada. Cada um vive por si, cada um faz o que bem entende. A rapariga aprende mais vendo do que sendo ensinada. O exemplo da mãe, o exemplo do pai, dos irmãos, isso tudo ajuda ou pode prejudicar ou pode ajudar a formar uma personalidade daquela pessoa. E geralmente, dificilmente se ensina a rapariga sobre como lidar, como é que eles são, como é que eles agem. Eu tenho uma pré-adolescente em casa. E outra vez eu sentei para conversar com ela. Eu disse para ela: olha, filha, os teus peitos já estão a vir, daqui a nada vais ter pelos, daqui a nada vais ver o período, daqui a nada o peito vai ficar grande, vai ter que pôr um sutiã. Quer dizer, preparar esta pré-adolescente. E ela estava aí a me olhar, eu a falar tudo isso. Durante muito tempo eu dizia que os pensos, não é, eram minhas fraldas. Nunca dizia o que era. Então eu comecei a explicar, aquilo não são fraldas, são pensos, não sei o que. E ela disse: eu sabia. Eu já sabia meu segredo com as minhas amigas. Ela começou a me contar até de outras coisas que eu nem imaginava que ela poderia. Já tinha noção. Exatamente, que ela tinha noção. Aí eu pude perceber que muitas vezes aquilo que dentro de casa nós não transmitimos, a TV transmite, as escolas transmitem, não só no sentido do professor transmitir para a criança, mas entre elas tem aquelas que são mais espertas, tem aquelas que investigam mais, tem aquelas que sabem. Qual é o perigo disto ou as vantagens disto? Na verdade, eu não posso ver vantagem nisso, a não ser muitas desvantagens, porque os pais têm um papel muito grande na formação do homem ou da mulher do amanhã. E muitas vezes eles pensam que educar a criança é dar comida, dar boa escola, dar roupa, levar ao salão nos finais de semana e pronto. Aí e quer exigir uma criança muito bem comportada, mas ao mesmo tempo este pai, esta mãe são ausentes na educação, quer dizer, na transmissão de valores para esta criança, porque esta rapariga precisa ter valores inegociáveis, coisas que ela vai crescer, vai dizer: isto eu não posso namorar com um homem casado, eu não posso namorar cedo, eu não posso eu não posso me desvirginar, eu não posso entrar num relacionamento agora, porque há isto e isto e isto e aquilo. A única coisa que a rapariga ouve é: tu já estás a começar a andar com rapazes, vais engravidar, são ameaças. Não é educada, não é? A saber lidar com vários fatores, desde emocionais, sociais, com as pessoas lá fora. E nós temos uma pessoa que vai crescendo à sua maneira, não é? Ela vai crescendo da sua maneira, vai colocando alguns valores, às vezes até negativos, não é? Para formar aquilo que é a sua pessoa, a sua personalidade. E os pais estão ausentes. Depois eles vêm com aquela história de: olha,
nós nascemos pessoas, não nascemos de coração, mas nós temos a graça, não é, de poder começar a forjar o caráter, a fazer com que esta rapariga tenha uma personalidade saudável, seja uma pessoa que amanhã vai influenciar, amanhã será uma pessoa distinta, não é, de acordo com a maneira como os pais ensinam. Pois. Recordar que os nossos internautas também podem participar desta conversa, deixando ficar questões para a nossa convidada e não só comentários em relação ao nosso tema de hoje, que é o papel da família, portanto, na educação das raparigas. Pastora Rose, várias vezes nos cruzamos com várias raparigas, com várias adolescentes, com a aparência de pessoas mais velhas, estruturalmente, estou a falar mesmo de corpo. Algumas raparigas têm a liberdade, ainda que novas, para fazerem suas escolhas, para frequentarem discotecas ou festas noturnas, para consumirem bebidas alcoólicas, drogas, envolvem-se em algum momento com homens com idades para serem os seus próprios pais em troca de dinheiro, em troca de capricho, comidas, viagens, próteses, etc. Infelizmente, esta é, de certa forma, a realidade de muitas raparigas, particularmente no nosso país. Será que as famílias têm cumprido exatamente com o seu papel? É o que estamos a falar desde o princípio, que as nossas famílias são disfuncionais. Aquilo que é o primordial, aquilo que é o importante, é o que está a faltar. Quando nós falamos em educação, nós estamos a falar em dar uma boa escola, em pagar uma escola privada. Quando nós falamos em educação, nós estamos a falar em comprar uma boa roupa de moda. Muitas vezes os nossos filhos estão sendo educados pela TV, por aquilo que vê na TV. Estão sendo educados por aquilo que vê na internet. Hoje os nossos filhos pedem iPhones, pedem Androids, pedem smartphones. Eles não querem saber de ter um telefone que não tem internet. E a internet é um mundo, é um outro mundo que as pessoas podem se perder, como também podem se construir. Mas a tendência do ser humano é buscar aquilo que é prejudicial para ele, porque é aquilo que diverte mais, é aquilo que faz a pessoa rir, se alegrar, entre aspas. E dentro das nossas famílias, o que nós temos? Nós não conseguimos perceber as fases e as mudanças que as crianças vão tendo dentro de casa. E às vezes nós nos tornamos exigentes, nos tornamos pais muito pesados na maneira como nós queremos que eles sejam. Aliás, nós somos pesados na maneira como nós queremos resultados positivos daquilo que nós não plantamos. Então, e às vezes isso pode fazer com que a criança tenha desvio de caráter, desvio de personalidade. A criança vai começar a querer beber, fumar, experimentar aquilo que vê, aquilo que ouve, porque as crianças já agora são muito evoluídas. Eu dei um exemplo da minha filha, que é pré-adolescente, que eu, na minha inocência, estava ali a começar, até achando que era cedo, não é? Achando que era muito cedo. Que ela, em algum momento, já tinha um pré-conhecimento. Exatamente. E ela já tinha muito conhecimento, ela me deu aula, praticamente. Isto eu sei que é isto, é aquilo, é acolá. Ela começou a me falar de muitas coisas e eu perguntei. Ouviste com quem? Ouvi com a minha amiga fulano de X, e fulano de X depois tem colcas, não sei o que, tem aquilo. Ela foi falando de tantas outras coisas que mostrava que dentro de casa eu tenho uma pessoa que às vezes eu não conheço. E os pais não se preocupam em conhecer a personalidade da criança para saber educá-la, não é? Transmitir valores de acordo com aquilo que esta criança já é, que ela já traz, que tem a ver com os temperamentos dela, para saber ajudá-la a equilibrá-la, ajudar a vencer alguns aspectos negativos que têm a ver com o temperamento. E por causa disso nós temos crianças que parecem adultos, crianças que namoram com pessoas adultas, crianças
que nem querem ser crianças, nem estão preocupadas em ser crianças. E isso tudo, a falha não é das crianças, a falha nem é da sociedade, a falha é dos pais que estão super ocupados com os seus trabalhos, que não vivem nas suas próprias casas, só dormem nas suas próprias casas, que não conseguem conversar com seus filhos, saber o que pensam, o que ouvem, ser amigos dos próprios filhos, sentar, conversar, sem ter que se dirigir aos filhos em berros, em repreensões severas, em castigos, mas também saber tentar perceber o que esta criança carrega, quem é esta criança que eu tenho aqui, quem é esta criança em evolução, como é que esta menina está a pensar, como é que esta menina vê a vida. O que eu tenho que introduzir, o que eu tenho que ensinar para que esta tenha foco, tenha determinação, possa olhar o mundo com outros olhos. Isso é o nosso trabalho, nós como pais. Mas hoje em dia temos mãe ausente, pai ausente, mãe que está a fazer 2 faculdades, trabalha não sei aonde, depois vende e nunca está para o desculpa, a publicidade, não é? Vai vendendo tantas outras coisas e não tem tempo para cuidar das suas crianças porque está a pensar que está a organizar o futuro das crianças. Enquanto que o futuro da criança tem a ver com o que eu ensino e não com o que eu perspectivo dar. Entre oferecer e ensinar, o melhor é ensinar, porque nós nem sabemos quanto tempo nós temos de vida aqui na Terra. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo, buscando dinheiro para dar uma vida melhor e nós esquecemos de fazer uma pessoa com uma qualidade de vida melhor, com uma mentalidade melhor, não é? Com uma personalidade saudável, com uma estrutura capaz de, mesmo na ausência dos pais, continuar a manter certos valores e saber que, olha, meu pai não tinha comida, não tinha carro, não tinha isto, não tinha aquilo, mas ele me fez honesto, me fez uma pessoa que sabe dar tempo ao tempo, me fez alguém que sabe dominar a sua vaidade, me fez alguém que trabalha para ter as coisas que quer. Exato. De que maneira, ou seja, até que ponto as raparigas que não vivem com os seus pais biológicos, portanto, vivem com os avós, vivem com os tios, com os irmãos mais velhos, cunhadas, são mais propensas a comportamentos desviantes? Na verdade, os pais têm um papel muito grande na educação da rapariga. E hoje em dia, infelizmente, os casamentos são tão descartáveis. É algo que as pessoas olham como, olha, será feliz o tempo que der. Se não dar mais, eu vou descartar. E casamento, de acordo com o plano de Deus, não é algo que falha. Casamento tem problemas, sim, tem dificuldades, sim, mas são para serem ultrapassados, ser vencidos e ambos perceberem a complexidade do casamento, que não envolve só 2 pessoas, envolve outras pessoas, filhos, famílias, entre outras pessoas. Os filhos não são para ser educados pela avó, não são para ser educados pelos tios, só no caso dos pais virem a falecer. Mas se eles estão em vida, é importante que um filho tenha o direito de ter uma família, ter mãe, ter pai ali na mesma casa. Mas hoje em dia, tanto homens e mulheres não respeitam os seus casamentos. São pessoas que, quando as coisas se tornam frias, vão para fora para buscar outras soluções, acabam se magoando tanto, tornando o casamento tão insuportável, com falta de respeito, com humilhações, e acaba sendo inevitável o divórcio ou a separação. Mas não é porque este é o plano de Deus, por causa das crianças também. Eu sou filha de pais separados. Só Deus mesmo para curar a ferida que foi ter que crescer sem minha mãe por perto,
Ele que crescer com um pai ausente que só vinha e dormia dentro de casa. Só eu sei tudo aquilo que eu passei por causa da separação dos meus pais. Então é importante nós percebermos que em casa da tia não é a casa desta criança. E isso vai trazer um transtorno mental nesta criança. Essa criança vai ter um transtorno muito grande que muitas vezes vai recorrer em soluções desastrosas para ela, não é? Por quê? Porque está à procura de amor, aquela carência afetiva que muitas vezes nós não estamos preocupados em dar. Eu lembro que há dias eu estava a conversar com uma jovem que ela conversou com o irmão mais velho a dizer: por que papá nunca me disse que me ama? E ele não teve resposta. Ele me procurou, disse: minha irmã, não sei o que se passa, ela está tão triste. Ela diz que o papá nunca lhe disse que lhe ama, mas nem a nós nunca nos disse que nos ama. E isso trouxe um grande transtorno que ela teve até que passar por uma terapia, porque se sentia rejeitada, não amada. Quer dizer, ela tinha este problema, não é? De nunca ter ouvido o pai a dizer que lhe amava, e a seguir o comportamento do pai, a ausência do pai, as repressões do pai fizeram com que ela pensasse que era uma criança mal amada. Exato, então, rejeitada de certa rejeitada forma. dentro de casa. Então é importante os pais se preocuparem muito nessa questão de gerir as emoções da rapariga, porque as mulheres são muito emotivas e por causa dessa particularidade da mulher, muitas vezes ela trilha por caminhos errados que amanhã serão um grande transtorno para ela. Por quê? Porque ela está à procura de algo que complete, não é? Esta ausência, esta falta, essa deficiência afetiva que ela tem. Então ela acaba namorando com alguém que é da idade do pai, está à procura de um pai, não está à procura de um namorado, quer sentir aquele amor, aquela proteção de um pai. Vai namorar com alguém que... Há meninas, por exemplo, que estão em namoros tóxicos. Tem namorados que agridem, humilham. Ela não sai dali. Ela continua presa àquela pessoa. Não porque ela também está a amar, mas porque sentiu o encosto, está presa na primeira semana que foi tudo bonito. Então eu tenho certeza que um dia ele vai voltar a ser aquilo, porque está tendo uma carência afetiva. Então muitas vezes quando você deixa teu filho para ser criado pela sua mãe, deixa seu filho para ser criado pela tua irmã, por uma tia, por alguém, você está a causar um grande transtorno e que muitas vezes essa criança vai ser impulsiva, vai começar as coisas muito cedo e porque ela vai buscar aquilo que perdeu dentro de casa. Pois, pastora, temos aqui uma outra questão meio complexa, mas que achamos pertinente partilhar com a pastora para ouvirmos aquilo que tem a dizer. É mesmo relacionada aos ritos de iniciação. Os ritos de iniciação são uma prática cultural enraizada nas comunidades moçambicanas, em várias comunidades moçambicanas, que nem sempre, de certa forma, reúnem consenso quanto aos seus benefícios. Até que ponto estas práticas são construtivas ou ajudam na educação da rapariga? Bom, na verdade, de acordo com aquilo que eu sei, porque os ritos de iniciação é algo cultural, mas é algo restrito a certas comunidades. Uhum. E não só, há muito fechamento exatamente, por parte exatamente, das pessoas que fazem. Não é algo que saem e vão contar para as outras pessoas. Mas nós podemos ver alguns benefícios e também podemos ver alguns prejuízos que isso pode trazer para a rapariga. Na verdade, muito cedo eles já preparam a menina para ser esposa.
ela é preparada para ser esposa. Mas, biblicamente falando, como pastora, nós sabemos que a mulher foi feita por causa do homem. Ela foi feita para auxiliar o homem. Então, este é um lado positivo, mas ao mesmo tempo fica negativo quando esta menina olha o homem como um único foco, como algo que ela tem que ter e tem que lutar para poder ter e tem que mantê-lo simplesmente por obedecê-lo nisto e naquilo. E distorce até um bocadinho daquilo que é a própria palavra de Deus. Quando fala de submissão, não está a falar de escravatura, de silêncio da mulher, está a falar de a mulher se submeter a uma autoridade delegada por Deus para poder liderar a ela. Então, esta autoridade não significa que ela é uma mulher apagada, não significa que ela é uma mulher que não tem voz, não significa que é uma mulher que não pode nem opinar, nem pensar, nem sonhar. É por isso que a própria Bíblia recomenda ao homem a amar essa mulher incondicionalmente. Então, o amor incondicional combina com a submissão da mulher. Os ritos de iniciação ensinam sim a mulher a ser submissa, a mulher a satisfazer o homem na cama, a saber cozinhar, a saber fazer as coisas especiais para o marido. Mas não é só isso que segura um homem ou que faz com que um casamento seja de sucesso. Muitas vezes, lá mesmo nos ritos de iniciação, as meninas já saem e querem experimentar aquilo que ouviram antes do tempo ou aquilo que viram antes do tempo. Portanto, ainda sendo raparigas e Exatamente. não mulheres como tal, ainda Exatamente. são raparigas, são meninas. Exatamente. Não é? São meninas, mas não podemos deixar de lado que esta fase de rapariga é a fase de grandes curiosidades. Ela está muito curiosa, ela quer saber as coisas. É bom que lhe ensine, sim, mas numa linguagem adequada e também ensinar o momento certo para que estas coisas aconteçam. Porque nós vemos as meninas que saem dos ritos de iniciação já se sentindo mulher, pronta para casar. É por isso que tem até casamentos prematuros nessas comunidades. Tem muitos casamentos prematuros, raparigas grávidas, menina de 11 anos, 10 anos, grávida, com filhos, quer dizer, uma criança que está a cuidar de outra criança. E isso prejudica até a nossa própria sociedade. Por quê? Porque a mulher precisa ser educada a desenvolver a sua identidade, a desenvolver a sua individualidade, a poder crescer, a poder ser uma mulher que está aberta para o mundo, para poder trazer soluções para a sociedade, para o mundo onde ela está inserida, respeitando o homem de acordo com o mandamento bíblico, se submetendo apenas ao seu marido, com certeza, porque ele é uma autoridade delegada por Deus para poder liderar a família. Então é importante que esta menina, não é, que está em crescimento, seja ensinada assim, mas tudo é moldes que não possam levá-la a pensar que já passou daquela fase, já é mulher, já pode ter contato com o homem, já pode conseguir encantar um homem, entre outros aspectos. Exato, muito obrigada, pastora Rose Kifas, por esta aula que está aqui a dar-nos aqui, está a dar também às raparigas que estão a acompanhar a nossa transmissão em direto a partir das páginas CDD Moçambique e também CDD Youth Online TV. Vamos agora ouvir algumas opiniões de raparigas em relação a este assunto. São as opiniões da Persina e de uma outra rapariga. Vamos acompanhar agora o que é que estas raparigas têm a dizer em relação ao nosso tema de hoje, que é o papel da família na educação das raparigas. Os meus pais, eles sempre trataram-nos de igual maneira. Eles não colocavam nenhuma diferença entre os meus irmãos e eu ou as minhas irmãs, porque nós somos mais raparigas em relação aos rapazes lá em casa.
Então, para o meu pai, todos eram filhos e éramos tratados da igual maneira. Então, ele educava da mesma forma, ele sancionava da mesma forma, ele repreendia da mesma forma e repreende até hoje. Eu cresci num dos distritos da província de Sofala, concretamente Machanga, numa localidade ilha ao mesmo tempo que Ilha de Buene. E por causa do local, de alguma forma, lá existia aquilo que nós chamamos de preconceito, né? Era mais por causa da própria comunidade. Existiam certos trabalhos que eles achavam que eram somente feitos com raparigas e outros eram feitos com os rapazes. E diziam que as raparigas deviam ir à machamba enquanto que os rapazes deviam ir à pesca. E para o meu pai, aquilo era completamente estranho, talvez seja por causa da educação da cidade que ele sempre teve. E para ele não. Para ele, os filhos dele tinham que ir à escola, chegar a casa e se ajudarem nos serviços domésticos. E se for necessário que os meninos vão para ajudar a pesca, iam, mas não era uma obrigação. A nossa primeira obrigação era mesmo a escola. Então, em relação aos investimentos, este foi um grande desafio para o meu pai na altura, né? Porque lá no distrito eles diziam que os homens é que podiam estudar, as mulheres não, porque a tarefa das mulheres é mesmo a enxada. Enquanto que o meu pai não, para ele homem e mulher tinham que ir à escola. Então, e hoje eu agradeço muito ao meu pai pela educação que nós temos, foi graças à força, né, que ele teve para combater aquele preconceito que lá traziam e éramos tratados da igual maneira. Uau! Exato, ouvimos aqui esta opinião desta rapariga. A pastora tem alguns comentários a tecer em relação a estes que foram aqui deixados ficar? Bom, o que ela falou é uma realidade. E muitas vezes nós ficamos meio quadrados aqui na cidade por achar que tudo é igual, não é? Nos outros cantos, mas há uma grande diferença entre homens e mulheres e tudo parte no seio familiar aonde eles estão inseridos, aonde os homens, como vimos no princípio, num dos vídeos, uma jovem dizia que os homens não acordavam muito cedo, as meninas acordavam muito cedo. Então as meninas tinham que fazer o trabalho e tinham que servir os meninos, e eles cresceram assim a saber que isto é trabalho das meninas. Mas no outro áudio que nós ouvimos agora, a jovem diz que, olha, o meu pai foi diferente, mas nós estávamos também numa comunidade que pensava assim. É importante nós percebermos como pais que tudo começa conosco. Eu costumo, algumas mulheres tiram pedras para mim quando eu digo, sabe, a culpa daquilo que nós somos, o que nós passamos como mulher hoje, é nossa mesmo, nós as mulheres. Primeiro porque nós nascemos mulheres e homens. Os homens que hoje nós lutamos contra eles, queremos ser iguais a eles, nós aqui nascemos. E nós temos a oportunidade de educá-los a saber respeitar a mulher, a saber a ser diferente talvez até do pai, ensinar a colocar valores. Mas não, nós não damos nenhum valores e nós até profetizamos que será igual ao pai. Este aqui é igual ao pai. Este gosta de mulheres como o pai. Este é não sei o que como o pai. Este é preguiçoso como o pai. Este é isto como o pai. Começamos a decretar aquilo que a pessoa, o rapaz já de ser amanhã. E amanhã vai ser um mau marido, amanhã vai ser um agressor, amanhã vai ser, dependendo do seio aonde a pessoa nasceu, cresceu. Então é importante que os pais possam, nós os pais da atualidade, possamos colocar a mão na consciência e começar a educá-los de igual forma. Homem, sim, tem algumas particularidades. Claro, não podemos negar que o homem muitas vezes tem que ser ensinado também a ser um bom líder, a ser um bom pai.
E a mulher também, de alguma forma, tem que ser ensinada também a ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Mas não significa que ser dona de casa, o homem não pode lavar a louça, não pode cozinhar, não pode fazer as coisas de casa. E muitos não o fazem porque não sabem mesmo. Não tiveram esta oportunidade de ter uma mãe que lhes instruísse no caminho certo. Então, nós, os pais, precisamos preparar a sociedade do amanhã. Exato. Pastora Rose Kifas, já estamos quase que no fim deste espaço de conversa. O que dizer em relação a este assunto? O papel da família na educação, portanto, das raparigas. Mas antes mesmo, a produção já está a dar aqui um sinal de que vamos ao encontro de mais um vídeo e voltamos daqui a pouco para finalizarmos este espaço de conversa. Eu fui educada no meio dos homens pelos meus pais. Minha mãe era um pouco ausente por causa do trabalho dela. Ela trabalhava fora de Chocó e ela só voltava em casa nos finais de semana. Mas, contudo, isso não fez se perceber muito, porque os meus irmãos faziam parte de mãe na ausência dela. O meu pai também fazia parte de mãe na ausência dela. Mas, enquanto todos estavam ali, me educaram-nos, todos nós, de uma boa forma. Opa, podemos ver hoje o fruto, não é? Então, bom, eles educaram-nos todos juntos da mesma maneira. Tratavam todos nós de uma maneira igual, não tinha diferença entre homem e mulher. Para eles, todos nós éramos a mesma pessoa, nunca fizeram entre os filhos. Sentimos na pele o problema, digamos que ser mulher, não somos muito privilegiadas. Eu não sei, se calhar é aquela cultura de mulher, já fez 12ª, tudo e tal, já deve ir ao lar, já tem aquela idade de ir ao lar, tudo e tal. Mas nós não fomos muito privilegiadas. Já fez 12ª, quando se tratasse de ir à faculdade, dava mais privilégio aos homens. Inclusive o meu gêmeo, terminamos no mesmo ano, em 2013, os estudos. Fizemos 12ª no mesmo ano, 2013, mas ele que teve privilégios para ir à faculdade. Ele, em 2014, logo foi à faculdade. Assim, ele já está em casa, meus irmãos são doutorados, quase todos eles, só o mais velho que não é, mas o resto são todos doutorados, porque eles tiveram mais privilégios. Os meus pais olharam mais para eles, no sentido de eles, no amanhã, poderiam já nos fazer estudar, mas nós nunca fizeram sentir essa necessidade de nós, nunca olharam no sentido de, temos que meter essas na escola, tudo e tal. Não tivemos privilégio, para falar a verdade. É uma história meio que é algo não agradável. Exato, e assim foi mais uma opinião de mais uma rapariga de um outro contexto diferente, é de Chocó, se chama Persina e deixou ficar também a sua opinião em relação a esta questão que estamos aqui a discutir. Pastora, já estamos mesmo no fim deste espaço de conversa. O que dizer em relação a estas intervenções, mas também em relação ao nosso tema de hoje? Bom, dizer que o tema é um tema benéfico, porque desperta aos pais a necessidade deles saberem equilibrar a maneira como educam. O fato de ser uma rapariga não significa que tem que ter menos privilégio que os outros. Aquilo que nós conseguimos para os rapazes, temos que também fazer para as meninas. Porque se nós estamos a lutar pela equidade, não é, de gênero, significa que nós queremos um certo equilíbrio. E às vezes esse equilíbrio que nós lutamos por ele, dentro de casa não existe. Tudo parte de casa. A sociedade somos nós que fazemos. A sociedade são as famílias que fazem. Então, a maneira como nós olhamos, como alguns homens olham, alguns pais, olham para os seus filhos como aqueles que são de casa,
que vão trazer a riqueza para casa. Agora as meninas, vamos investir, vão casar e vão enriquecer os outros. Não vão nos enriquecer, não vão nos beneficiar. E às vezes a menina fica sem privilégios, porque você basta casar, acabou. Vai beneficiar aqueles lá da família do seu marido. Então, é uma concepção que precisa ser rompida. Existem paradigmas que precisam ser rompidos para nós podermos viver novas realidades dentro da nossa sociedade. E tudo parte dentro de casa, parte de dentro de casa, da família, mãe e pai. E nós temos que olhar a rapariga não como um mini adulto ou um adulto, temos que olhar como um adolescente, como uma adolescente que está numa fase um pouco complicada em que as emoções estão à flor da pele, não sabe ainda nem gerir os sentimentos, não sabe nem gerir muitas coisas e precisa de grande apoio dos seus pais para não se perder. Então, educando a rapariga, colocando valores inegociáveis nela, nós temos uma mulher forte amanhã, uma mulher empoderada amanhã. Nós temos uma mulher que vai se levantar também para empoderar outras mulheres e outros homens também. Exato. Muito obrigada, pastora. Oportunidades não vão faltar para refletirmos em relação a este e outros assuntos aqui neste programa, no programa Política e Liderança no Feminino. E mesmo para finalizarmos este assunto, vamos, portanto, fazer uma pequena pausa. Entretanto, nesta pausa, vamos ouvir a opinião da psicóloga Cândida Muvali em relação a este assunto, sim, em relação ao nosso tema de hoje. Nós estamos numa sociedade patriarcal, onde existem muitas diferenças situadas com os papéis que a mulher deve cumprir, aos papéis que os homens devem cumprir. Embora que com o evoluir dos anos, com a globalização, esses papéis já vão se desconstruindo, por causa mesmo da globalização, dessa abertura que nós vamos tendo. As pessoas já vão ficando com uma mente mais aberta, não existem somente coisas que o homem deve fazer, não existe cor de menina, cor de homem, não existe papel, uma profissão que seja meramente masculina e uma profissão que seja meramente feminina, tanto que até existem bolsas de estudo para questões das mulheres que quiserem se ingrar nas ciências exatas, como as engenharias e etc. Aos poucos já vai se desconstruindo, mas tendo uma base, se parte de uma família patriarcal, isso pode afetar na sua própria personalidade. Se a mulher cresceu num ambiente onde foi sempre desencorajada a gostar de matemática, desencorajada a gostar das engenharias, mas sempre optou por não, tu tens que fazer coisas que têm a ver mais com cuidado, como a medicina, ou então como a contabilidade, como cuidar de crianças e etc. Ela pode não ter a autoconfiança suficiente para quando crescer se ingrar nesse mundo das engenharias. Mas também pode acontecer o contrário. Ela pode querer desafiar. Quem disse que isso é só para os homens? Eu também posso. Mas parecendo que não, isso parte muito da base que nós temos, de como somos educados em casa e depois de como a sociedade nos mostra. E esta foi a intervenção da psicóloga Cândida Muvali a propósito do nosso tema de hoje, o papel da família na educação das raparigas, em que contamos com os comentários da pastora Rose Kifasi Ntimani. Já terminamos, portanto, este assunto. Entretanto, nos últimos minutinhos do nosso programa, recebo em estúdio a colega Lígia Cavando, ela que vai falar conosco em relação a uma visita, a um grande evento que organizamos, portanto, na sexta-feira passada, em direto, a partir de Choco, fizemos o lançamento do Youth Hub e ela vai, portanto, nos fazer um rescaldo daquilo que foi a nossa visita a Choco. Lígia, boa tarde, bem-vinda a este espaço. Vou pedir à produção para ir passando algumas fotografias e a Lígia vai fazendo um rescaldo em jeito de comentários em relação às fotografias que vão passando e também, se a produção puder, também alguns vídeos. Boa tarde uma vez mais. Boa tarde, Magda. Boa tarde a si que nos acompanha de casa e vamos aqui trazer aquilo que foi o lançamento do primeiro Youth Hub de Moçambique. Fizemos o lançamento na semana passada na província de Gaza, concretamente no distrito de Choco. Então vamos acompanhar como é que foi. Exato.
Aqui foi logo após termos chegado, termos dado as boas-vindas aos nossos participantes do Youth Hub. Este é o professor Adriano Novunga, diretor do CDD, estava aqui a dar uma nota introdutória daquilo que é o Youth Hub, daquilo que era a cerimônia. Foi o nosso lançamento do primeiro Youth Hub em Moçambique, só para frisar. Foi uma cerimônia, foi um evento muito bom. Contamos com a participação de 27 jovens dos diferentes distritos da província de Gaza. Então estavam lá. Esses são jovens que fazem parte dos Youth Hubs, que já estão formados a nível daquelas províncias. Então aqui este foi o momento em que o professor Adriano Vunga, diretor do CDD, estava a dar aquela que são as notas introdutórias do Youth Hub e boas-vindas também aos jovens que são parte do Youth Hub. Em relação àquilo que é, portanto, que foi a participação da juventude de Chokwe, que análise podes fazer? Bem, fiquei muito surpreendida na positiva, porque realmente os jovens de Chokwe são muito vivos, muito ativos, e puderam de uma forma, foi uma questão de 4 horas de tempo, mas podemos neste momento conseguimos de uma forma geral saber o que está a acontecer com a juventude de Chokwe, aquilo que são oportunidades e também dificuldades que os jovens passam para poder empreender, ter emprego ou poderem se afiliar a uma associação. Então foi muito positivo, porque ficamos com uma ideia geral. É diferente de quem está em casa e vê as notícias, enfim, na televisão, quando estamos no terreno a conversar com os jovens que fazem parte do dia a dia daquela província, daquele distrito. Então eles foram trazendo aquilo que são as oportunidades. Me recordo da jovem aqui de Matalane, não é? Não sei se podemos ouvir, produção, o que a jovem de Mabalane estava a dizer. Conseguimos ouvir, produção? Conseguimos ter o áudio, um trecho muito curto. Já estamos quase que no fim e infelizmente não conseguimos. Sim, a jovem mas a Lígia ela é de Mabalane, ela explicava aquilo que são as dificuldades que os jovens de Mabalane passam. Um dos pontos mais fortes que ela explicou foi a questão política em Mabalane. Se o jovem não faz parte de um certo partido, é banido, é excluído daquilo que são as oportunidades do distrito. Então ela frisou muito, falou muito desta questão e infelizmente nós sabemos que isso é verdade, e ela apelou muito ao CDD, tanto para quem é de direito, para que esta situação possa ser invertida, não é? Que a oportunidade seja igual para todos, independentemente da cor partidária. Exato. E houve este momento também da fotografia, não é? Este foi um momento muito, muito, muito bom. Foi após a primeira parte, não é? Do nosso debate. Vamos ali tirar uma foto de família, junto com todos nós, os painelistas, apresentadores, jovens. Foi muito bom, foi muito bom. E ficou na memória. Quem pôde acompanhar, acredito que acompanhou. Quem não, pode ir à nossa página, não é? A página do CDD, e vai acompanhar aquilo que foi o lançamento do Youth Hub. Foi bastante interessante. Exato. Muito obrigada, Lígia, por este apontamento, por este rescaldo daquilo que foi o lançamento do Youth Hub em Gaza, concretamente em Chokwe. E, exato, queremos, de certa forma, agradecer também a participação daqueles jovens quando do tema que falávamos, portanto, durante a sexta-feira passada, foi das 14, das 15 às 17, e foi, portanto, um debate muito produtivo. Com certeza oportunidades não vão faltar. Vamos sim, de certa forma, continuar com este trabalho por algumas províncias. Vamos também, com certeza, voltar a Chokwe, e se não voltarmos, vamos agora, portanto, trazer aquilo que são os comentários, são as ideias dos jovens de Chokwe, e vamos passando aqui nos programas do CDD. Por hoje é tudo. Lígia, não sei se tens alguma coisa a acrescentar a mais.
Bem, agradecer por essa oportunidade e convidar os jovens a estarem atentos ao nosso canal online, também à nossa página. E o CDD prevê fazer um lançamento do outro Youth Hub, será o segundo Youth Hub ainda este mês. Só fiquem atentos, jovens. Muitas novidades vêm por aí. Exato, muitas novidades vêm sim por aí. Querido ouvinte, por hoje é tudo, mas nós voltamos numa próxima e breve oportunidade com mais um tema, com mais assuntos ligados à juventude. Nesta edição falamos sobre o papel da família na educação das raparigas e contamos com os comentários da pastora Rose Kifá Sentimani. Até breve, continuação de uma excelente tarde de sexta-feira.